slogan agora do governo. Antes não tinha, mas cadê o coral? Antes não tinha, agora tem. Isso tudo também porque tem as parcerias. Parcerias essas do grande e dinâmico, proativo deputado Silas Câmara, o presidente do meu partido Republicano 10, e com a qual eu gostaria uma salva de palmas para o deputado Silas Câmara, que tem sido uma voz atuante na Câmara Federal, e o deputado Silas Câmara, que já tem vários mandatos na Câmara Federal. Jamais em tempo algum podemos perder uma pessoa com essa dinâmica, com essa atuação na Câmara Federal. Tem sido a voz do pescador, tem sido a voz da pescadora, tem sido a voz do agricultor, tem sido a voz do povo do estado do Amazonas. Quando os homens das águas e as mulheres das águas batem na porta do deputado federal Silas Câmara, tem uma porta aberta e um ouvido atento para lutar, brigar e trazer o resultado. Por isso que nós precisamos estar com essa pessoa tão proativa, atuante, que é o deputado Silas Câmara, é o deputado 10. Que ontem, que festa bonita, né? Uma festa muito bonita, governador, em Brasília, comemorando os 20 anos do Republicano. Mas eu quero aqui também cumprimentar o meu amigo deputado Agito Afonso, o nosso decano, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nosso amigo deputado Cristiano D'Angelo, um guerreiro que tem ajudado muito na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, atuante, proativo, que tem ajudado imensamente o governo a fazer essas entregas belíssimas. Nosso vereador Alain, em nome dele eu cumprimento toda a Câmara Municipal da cidade de Manaus, onde tive o prazer também de estar lá em 2016, em nome da prefeita Cicleia, nossa prefeita de Manacapuru, cadê a salva de palmas para a nossa prefeita de Manacapuru, nossos vereadores, em nome do vereador Moisés, cumprimento toda a vereança, e o nosso secretário, em nome do nosso secretário Sérgio Lutaif, quero cumprimentar aqui todos os secretários, juntamente com o secretário Alexandre Cohen. O secretário Alexandre Cohen já vinha trabalhando nessa pasta, era uma subsecretaria que estava debaixo do guarda-chuva da CEPRO, a qual quero abraçar o secretário Daniel Borges, que eu tenho a certeza que vai fazer uma brilhante Expo Agro, que eu tenho a certeza que vai entrar para a história. E nós, conversando com o governador Wilson Lima, o governador Wilson Lima entendeu que era necessário ter uma Secretaria de Pesca para fazer esses movimentos. E o governador Wilson Lima enviou a mensagem para a Assembleia Legislativa. Eu, junto com o meu presidente da Assembleia, Roberto Cidade, o presidente pautou essa matéria, e nós, junto com o deputado Agito Afonso, o deputado Cristiano D'Angelo e os demais deputados, votamos a favor dessa matéria, criando a Secretaria de Pesca e Agricultura do Amazonas. Uma salva de palmas para o governador Wilson Lima, que sancionou essa matéria e hoje está essa pasta atuante. Governador, eu tenho falado que o senhor faz um trabalho amando as pessoas. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou isso: amará o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor tem mostrado, não com palavras ou com discurso, mas na prática, com entrega, que o Senhor está amando o povo do estado do Amazonas. Não é de hoje, é desde o primeiro dia do seu primeiro mandato que o Senhor começou a trabalhar. E eu tenho a certeza que o coração do governador Wilson Lima é um coração grande, que eu tenho a certeza que ele ama esse estado, por isso percorre todo ele, e também tenho a certeza que esse coração vai continuar batendo e palpitando forte para continuar amando esse estado, trabalhando por esse estado, e aonde o senhor for, eu estou ombreado ao seu lado para poder também segurar nas suas mãos e fazer esse coração que ama tanto esse estado continuar amando.
Governador Wilson Lima, isso é a prova de amar o povo do estado do Amazonas. Para muitas pessoas, governador, entregar um barco desse é coisa simples, mas só quem está lá no interior do estado, só quem está lá na comunidade de Ribeirinho, só o pescador, em nome da onça, essa grande guerreira da pesca, eu quero cumprimentar a todos os pescadores e pescadoras, e ela me entregou aqui a bandeira, que é a bandeira das pescadoras. Só não pode estar de cabeça para baixo. Orgulho de ser pescadora. E tiramos o chapéu para todas as mulheres das águas que faz a pesca, cuida da sua casa, cuida da sua família, tem um trabalho enorme. Por isso que a valorização dessas mulheres é muito importante. E o governador Wilson Lima valoriza. Quando se entrega, o governador Wilson Lima, um kit de proteção para os pescadores, muitas pessoas pensam que é coisa simples, mas só quem está lá na ponta, sol e chuva todos os dias, sabe o quanto é importante ter uma camisa UV protegendo do sol para não dar câncer de pele. Só quem está na ponta sabe do balde, governador, que está ali, que filtra a água e entrega uma água potável para as comunidades, sabe da importância. Passa por ali e pensa que é um simples balde, mas não é um simples balde. É um balde que filtra a água pegada do rio, que impossibilita ou impede as pessoas de ter doenças, diarreia, outras doenças oriundas das águas contaminadas. Isso é fazer um trabalho com carinho, com amor, que ama as pessoas. Governador Wilson Lima, eu sempre tenho falado, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita saúde, porque nós precisamos abraçar esse governador, que Deus possa lhe proteger, que Ele possa lhe blindar, lhe dar sabedoria, conduzir os seus pensamentos, para que o Senhor possa fazer muito mais do que o Senhor tem feito pelo estado do Amazonas. São mais de 4 milhões de habitantes desse estado que está sob a sua coordenação, a sua orientação. Deus constituiu o governador Wilson Lima a governador desse estado. E Ele conhece bem a dificuldade dos pescadores, do agricultor, e por isso trabalha intensamente para minimizar o sofrimento. Uma salva de palmas para o nosso governador, uma salva de palmas para o nosso deputado federal Silas Câmara, para todos das pescas, uma salva de palmas para vocês, pescadores. Tem que ser mais forte para vocês, presidente de federação, da colônia, para vocês, porque são vocês que vão no rio buscar os peixes, porque se vocês fizerem greve, lá na Ponta Negra ninguém come peixe, o restaurante não tem peixe, o jaraqui, o pacu, o pirarucu, o tambaqui e os demais, ninguém come peixe nesse estado. Deus abençoe a pesca, Deus abençoe os pescadores. Vamos continuar unidos, trabalhando firme e forte por essa classe tão importante do nosso estado. Um abraço no coração. E agora vamos ouvir as palavras do nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, nosso querido amigo Adjunto Afonso. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria estar aqui participando de mais uma entrega do governador Wilson Lima. Quero cumprimentar o das câmaras, meus colegas deputados aqui, as prefeitas que estão aqui. Depois vamos conversar, prefeito, né? O secretário Daniel, em nome dele, cumprimento os demais secretárias que estão aqui, em nome do Fabiano Bó, cumprimentar aqui, tem um prefeito aí, prefeito Gamaliel, lá da minha região, Marcos, todos cumprimentos em nome do governador. Mas, meus amigos, o governador, quando faz uma entrega, e são muitas entregas que ele faz, toda semana tem entrega, ele está transformando vidas, que é o seu slogan, que é transformar a vida das pessoas.
Isso aqui eu não tenho tenho dúvida que os senhores pescadores, as senhoras pescadoras, ele está transformando a vida de vocês. Porque vocês vão ter um equipamento, um instrumento para o trabalho de vocês todo dia. E o governador tem esse olhar, principalmente para o interior do estado. Aqui foi dito que ninguém olhava anteriormente. E o slogan hoje tem quem olha. E essa pessoa que olha é o governador Wilson Lima, que olha e coloca à disposição de vocês, à disposição dos pescadores, instrumentos importantes para o dia a dia de vocês. Eu que conheço o interior do estado, conheço colônias, conheço associações, eu não tenho dúvida da importância de um equipamento como esse, canoa, o bote, o material que é entregue para que todo dia vocês estejam lá pescando, não só para a subsistência de vocês, para o consumo, mas também até para vender. A gente sabe que nessa época do rio, muitos barcos de pesca vão lá para comprar aquele excedente de peixe. Se vocês não tiverem este equipamento, este instrumento, certamente vocês não têm como pescar, porque não vão pescar lá no beiradão, rede ou a tarrafa. Agora, se vocês têm um instrumento como esse, uma canoa, um bote, vocês vão ao longo dos rios pescando aonde tem peixe. Não vão esperar o peixe passar de Piracema em frente ao lugar de vocês, em frente à cidade. Portanto, governador, muito obrigado por mais uma ação sua, que é essa de enxergar que lá no interior as pessoas precisam de instrumento para pescar. Semana passada, não sei se o senhor viu, mas lá em Boca do Acre, mandaram um vídeo, Silas, de vários pescadores na frente da cidade pescando mandi, pacu. Aquele peixe, imediatamente, Alessandro, vai para o Acre. Não é consumido todo na cidade. Ali já tem os barquinhos compradores que levam para o Acre, porque o Acre é subsistência das pessoas. Então, eu ficava vendo hoje essa quantidade de bote e de motor. Imagina lá em Boca do Acre, não sei quantos vão para lá, mas lá que tem uma pesca forte lá, certamente vai ajudar muito. Portanto, Alessandro, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que foi um acerto muito grande o governador ter desmembrado, porque a CEPRO não é. A CEPRO hoje tem mais agilidade, pode ter mais recursos, né? Pode receber emendas direto para pescar. Porque eu já estou me comprometendo de colocar uma emenda para o ano que vem para comprar, não sei quanto, mas eu vou colocar para comprar. Então, vai comprar quantos motores? Vai comprar muito motor, então. A gente vai fazer isso para distribuir, porque eu acho que é uma forma de ajudar. Portanto, meus amigos, parabéns a você e façam um bom uso desse instrumento que o governador está distribuindo. Governador, é agradecer o seu trabalho, entendeu? O senhor tem esse olhar diferente, esse olhar para as pessoas que mais precisam. E certamente os pescadores precisam desse olhar do governo. E aí, com o financiamento da FEAM, né, vai ter 10 milhões para financiar, que a FEAM vai financiar. O governador acabou de assinar aqui o decreto, é dinheiro que vai também para vocês. Daí vocês têm a canoa, tem o motor e tem o dinheiro para comprar, Frederico, aquele peixe daqueles que não conseguem comprar o peixe, né, Gamaliel? Lá em Tapauá, vai lá e compra o peixe, traz para vender em Manaus ou então em outras cidades que tem um consumo de peixe maior. Um grande abraço, façam um bom uso, parabéns, governador, por mais essa ação. E, senhoras e senhores, agora vamos ouvir as palavras do nosso deputado federal, Silas. Meus amigos, bom dia a todos, boa tarde a todos, boa tarde, porque eu não sei ainda, já estou no bom dia ainda. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero inicialmente agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estar vivendo esse momento. Quero, em nome do meu amigo, meu irmão, João Vieira, carinhosamente conhecido como João, 'presidente
pouco aí, ó. Foi com 40 para Brasília, 4 dias, lutar pela peça juntamente, misturar entidades da FETAP e da FCPAN. Taguinha, Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, as nossas duas prefeitas presentes, a Socorro, Valsoleia, Deus abençoe vocês. Tem também aqui, eu queria saudar em nome do nosso Anderson, todos os prefeitos presentes aqui da associação, sem deixar de abraçar aqui, obviamente, que o Gamaliel. Eu digo que o Gamaliel, se ele não é anjo da guarda do governador, ele tem alguma coisa a ver com isso. Porque eu ligo para Tapauá e pergunto, Gamaliel está aí? Não. Aí eu falo para o Samuel, Samuel, pode ir onde o governador estiver, que ele está por lá. E está mesmo. Amigo fiel, correto, leal, Deus te abençoe, Gamaliel. Frederico, aqui também presente, nosso ex-prefeito, também o Heraldo, que aqui está, ex-prefeito. Abraçar aqui o Marcos Vinícius e parabenizá-lo pela iniciativa do programa que vai financiar em 10 milhões nossos irmãos, nossas irmãs, pescadores e pescadoras. Vereador presente aqui, o nosso querido vereador de Manaus, vereador Alain Campelo. Desculpa aí que eu não tenho muito hábito de estar, mas perigo de falar de nome é isso, né? Saudar aqui também vereadores do interior do estado, começando ali pelo meu irmão, meu amigo Moisés, carinhosamente conhecido como Moisés de Formigueiro, lá de Itacoatiara, do distrito de Vila de Lindóia. Deus te abençoe. Mas também abraçar aqui nosso vereador Bruno, que está lá de Benjamin Constant, o nosso vereador, vereadores que estão aqui também, Alane de Maranhão, Deus te abençoe, Lane, e também o Alberlândia de Fonte Boa. A pessoa deles, quem? Joélia de Canutama, também. Um grande abraço. Pessoal, eu vou passar aqui saudando o secretário Cohen, secretário Sérgio, abraçar todos os aqui que representam o governo do Estado, meu querido deputado estadual, o decano, adjunto Afonso, o nosso deputado Sorriso, meu irmão Cristiano, porque eu digo que o Beto é meu irmão. Aí ele grita de lá, então também sou, porque sou irmão do Beto, meu querido amigo, Deus te abençoe. E também meu irmão em Cristo, que faz um belíssimo trabalho, nosso deputado estadual, João Luiz. E finalmente, pessoal, olha aqui para mim, quero abraçar com muita alegria e saudar e pedir de todos vocês uma demonstração de alegria por tê-lo aqui, o meu governador, o nosso governador, o Wilson Lima, que eu peço uma salva de palmas. Deus te abençoe, governador. Governador, diz a Bíblia, e eu creio, que erra quem não conhece. E a pesca tem uma história linda nesse estado, que eu queria dizer para o senhor que eu sou parte dela com muita alegria. Cohen, quando costuma falar de mim pelo interior do estado, ele diz que os meus mandatos de deputado federal se confunde com a história da pesca. E tudo por quê, governador? Em 1998, Deus e o povo do Amazonas me deu a alegria de estar ganhando a primeira eleição para deputado federal. Eu costumo dizer que já existia deputado estadual, já existia deputado federal, já existia senador, já existia governador, já existia prefeito, mas existia muito mais pescador e pescadora. Afinal de contas, pescador e pescadora existe desde o Jardim do Éden, mas com destaque principalmente no ministério de Jesus Cristo. Até porque boa parte dos apóstolos eram pescadores e Jesus só os encontrava trabalhando, Sérgio. E desde lá vocês ganham destaque na vida das pessoas que precisam de uma alimentação saudável. Muito bem, chega 98, pescador já existe, pescadora já existe, a lei do defeso já existe, a lei do seguro-defeso já existe, e no estado do Amazonas não existia pescador reconhecido de forma alguma. Eles estavam
entre os invisíveis. E foi justamente o deputado Silas Câmara, assumindo o mandato dia 2 de fevereiro de 1999, que vai atrás do direito do pescador, organizações existentes na época, só 5, pescadores filiados, só 5 mil, e nenhum tinha direito a nada. E não tinha, governador, pela coisa simples. A burocracia para acessar o seu direito era toda em Belém do Pará. Então, só imagina o que seria o desafio se algum pescador quisesse ter o seu direito e ir a Belém do Pará para requerê-lo. Portanto, por isso, não iam. E foi um gesto simples de um deputado federal que identificou essa classe barreirinha sofrida no interior do estado, que trouxe a burocracia para Manaus, e a partir daí, já em 99, nós começamos a se organizar melhor e a estar também reconhecido. Os primeiros 597 seguro-defeso pago em 1999 foram, governador, em cheques datilografados, entregues por mim, no meu carro, lá no município de Itacoatiara, para os pescadores, porque pescadora não tinha direito, e o nosso prazo de carência já na época era 2 anos. Foi exatamente aí que começou a minha relação com os pescadores e pescadoras. Hoje, governador, são 104 mil pescadores e pescadoras que recebem seguro-defesa. Portanto, são cerca de 550 mil amazonenses que têm o seu benefício direto quando recebe seguro-defesa, mas indireto quando o pescador e a pescadora levam para as suas casas, simplesmente, governador, 624 milhões de reais por ano. Governador, 624 milhões de reais por ano é o que pescadores e pescadoras, através do seguro-defeso, colocam na economia do nosso estado. Mais do que isso, com a sua ajuda, e aqui eu quero enfatizar, escuta com atenção, olha aqui para mim, reunião com 14 ministros de estado, o Amazonas numa crise profunda em 2023, o governador Wilson Lima, só ele, e aí com todo respeito a quem honra, né? E eu sentado do seu lado, como deputado federal, e ele discutindo os desafios que nós estávamos passando e quais os benefícios deveriam ser colocados pelo governo do estado para amenizar o sofrimento do povo do Amazonas do Saré. E foi aí que eu, com o ofício do COEM, com o meu ofício pedi ao governador, na hora que ele fizesse a intervenção, ele até disse, calma, uma coisa por vez. E quando de repente tudo mais ou menos estava arrumado, ele pediu a Marina Silva, a nossa ministra Marina Silva, porque isso tem que ser através do Ministério do Meio Ambiente, que ela deferisse a solicitação das 2 parcelas emergenciais. Ou seja, quase R$1 bilhão, 936 milhões de reais, para ser mais preciso, foram entregues aos pescadores em 2023 e em 2024. Fora que o estado de emergência decretado pelo estado do Amazonas resultou também em cerca de 40 mil cestas básicas, ou seja, aproximadamente mais 15 milhões de reais entregue aos pescadores e pescadoras. Pessoal, olha aqui, eu estou muito feliz. Em 28 anos de vida pública, trabalhando por vocês, por pescadores e pescadoras, quis Deus que fosse no governo do nosso governador Wilson Lima, que pela primeira vez na história republicana do Amazonas, um governo reconhecesse a atividade de vocês, criando
uma Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura com total independência orçamentária, financeira e operacional. Eu acho que vocês não entenderam. Isso merece uma salva de palmas muito forte ao nosso governador Wilson Lima. Por isso, governador, entregas como essas mudam a vida das pessoas. Mas eu lhe digo olhando nos seus olhos, e eu costumo ver o senhor andando todo o estado do Amazonas e fazendo entregas que parecem coisas simples. Parece que são coisas muito simples, mas são as coisas simples que mudam a vida das pessoas. Mais do que isso, são as coisas simples que demonstram a sensibilidade de um governante com as pessoas que precisam, porque elas se sentem lembradas, elas se sentem respeitadas. E isso, governador, o seu governo faz. O seu governo fez para trás, faz e fará, eu tenho certeza absoluta, até o último dia em que o senhor estiver governando esse estado, nesse momento. Afinal de contas, não é à toa que o senhor é chamado o jovem governador Wilson Lima, no Brasil e também no estado do Amazonas. E quero lhe dizer, governador, que todos nós da pesca somos hoje 204 entidades de pesca. Só acordo de cooperação técnica na área do INSS digital. Governador, esses homens e mulheres aqui são responsáveis pela universalização da Previdência Social do estado do Amazonas. Em mais de 30 municípios, a Previdência está representada em cada uma das associações, em cada um dos sindicatos, em cada uma das colônias de pescadores, meu querido Jorginho, lá do município de Envira. Aqui estão representantes de todo o estado do Amazonas. E por isso, governador, eu encerro, olhando nos seus olhos, como tenho feito em todos os lugares que tenho tido a oportunidade de estar com o senhor. Se existe essa entrega, não é por causa do deputado federal Silas Câmara, é pelo exemplo que o senhor dá, é pela forma como o senhor comanda o grupo político que está sob sua responsabilidade. E eu tenho muita alegria e honra de dizer que sou do seu grupo político e sou comandado pela sua mão eficiente, pela sua mão forte, pela sua mão afável, pela sua mão querida. Aliás, diz a Bíblia, ainda agora o senhor me entregou um copo d'água da COSAMA, que hoje está sendo distribuído em todo o estado do Amazonas, aonde é preciso. Aonde tem uma comunidade em estado de calamidade, o governo do estado do Amazonas hoje chega com água de boa qualidade para a população consumir da COSAMA. E a Bíblia diz que nem um copo d'água, presta atenção pessoal, nem um copo d'água, Deus não deve nada a ninguém. E Ele recompensa cada um segundo as suas obras e iniciativas. Portanto, governador, eu tenho certeza absoluta que não só pelo copo d'água, mas por outro princípio, o mesmo princípio que quando Jesus Cristo estava na terra, andando para lá e para cá, sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, pedra sendo jogado nele, todo tipo de artimanha do diabo, do inferno, armada contra ele, e de vez em quando eu lhe vejo nesse papel de um homem que governa o estado do Amazonas e que tem dificuldade de reconhecimento, às vezes, por muitas iniciativas que o senhor faz. A pergunta foi muito simples. João Batista disse, vai lá, pergunta dele se ele é mesmo Jesus Cristo ou se a gente espera outro Messias. Eu tenho uma fascinação total por esse versículo, porque é nessa hora que as coisas acontecem, como o senhor, exatamente como o senhor me disse ainda há pouco, no seu gabinete, no despacho que fiz. O senhor disse, Silas, nós temos competência e temos trabalho para mostrar as nossas entregas. Não apenas as que entregamos, mas as que vamos entregar até o final do mandato. E é assim, governador, que Jesus Cristo respondeu. Ele podia responder se gabando, dizendo qualquer outra coisa, mas a resposta dele é fantástica.
Ele diz, olha, tu volta lá e diz que aqui os cegos veem, os mudos falam, usando, é anunciado que o Senhor ser com o povo da pesca, que vai junto com o Senhor e invadir os 4 cantos desse estado, levando a mensagem. Verdadeiramente, trabalho e honra para poder estar, se Deus quiser, no Senado Federal, sendo acompanhado dos federais que sabem da forma como o senhor governou e da forma como o senhor abraçou, principalmente os que mais precisavam. Deus abençoe a pesca, Deus abençoe o Amazonas, Deus abençoe o governador Wilson Lima, o governador da pesca do Brasil. Uma salva de palmas para o nosso governador. Obrigado, valeu. Senhoras e senhores, e agora vamos ouvir o pronunciamento do governador, esse sim, o governador que mais trabalha na história desse estado, o governador que respeita o pescador, porque nunca na história do estado do Amazonas houve uma secretaria da pesca para cuidar de vocês. Antes não tinha, agora tem com vocês o Wilson Lima! Estradas e ramais com pavimento de qualidade, bombeiros com estrutura e água tratada no interior, com a base apoio, o sistema para... Meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo uma entrega, juntamente com o deputado federal Silas Câmara, que vai chegar a quem tanto precisa. Aqui nós temos uma classe que é muito trabalhadora, que é a classe dos pescadores e pescadoras. Eu vim do interior e acompanhei muitas dessas atividades do setor primário de perto, até porque o meu avô era da agricultura. E sei que o que a gente mais precisa no interior é de oportunidade. É isso que a gente precisa. É do financiamento que nós acabamos de assinar aqui com a nossa FEAM. Nós estamos disponibilizando 10 milhões de reais para que vocês possam acessar esse crédito e que possam comprar. Quem não ganhou hoje o bote, mas que compre o seu bote, compre o seu apetrecho de pesca e outros insumos que são importantes para essa atividade. Tem uma coisa que é importante dizer, e disso eu não abro mão. Nenhuma sociedade, nenhum programa social, nenhum programa ambiental se sustenta se não tiver atividade econômica. Se o pescador não tiver renda, se o trabalhador não tiver renda, se a população não tiver renda. E nós precisamos usar aquilo que nós temos de riqueza a nosso favor, em benefício da nossa população. Há um desequilíbrio muito grande no estado do Amazonas entre a capital e o interior. E desde 2019, a minha missão tem sido fazer com que o povo do interior também tenha as mesmas oportunidades de quem está aqui na capital. Nunca ninguém no governo, nenhum governo visitou e teve uma atenção tão especial para o interior como nós estamos tendo, principalmente com essas atividades do setor primário. Aqui nós estamos entregando mais de 700 itens e que vai beneficiar aproximadamente 55 mil trabalhadores. 55 mil trabalhadores. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Isso
dá oportunidade para as pessoas e transforma a vida delas. E é isso que faz sentido eu ser governador. Vocês bem sabem da minha história, que eu vim de uma família modesta, não vim da política. Cheguei aqui como alguém que era improvável. Dificilmente ou quase impossível o governador chegar aqui, enfrentar o que nós enfrentamos e ser reeleito com a votação histórica. Por isso, eu acredito muito que aquele lá de cima tem uma missão na nossa vida. E ele só coloca o fardo que a gente consegue carregar. Então, todos os dias, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo desafio que ele que ele colocou diante de mim. E a minha história só faz sentido se for para mudar a história do povo do Amazonas, se for para mudar a história da pesca. Mas ninguém faz nada sozinho e eu quero agradecer a quem me acompanha nesta jornada, agradecer aqui o deputado federal Silas Câmara, que tem sido um grande parceiro lá em Brasília. Inclusive, nós compramos esses equipamentos aqui com a emenda que foi destinada pelo deputado. Quero também fazer um cumprimento ao deputado João Luiz, trouxe torcida, né, Joãozinho? Deputado Adjunto Afonso, que é lá do Purus. Quero também cumprimentar aqui o deputado Cristiano, que é lá do município de Manacapuru. Também tem uma identidade muito grande com a pesca. Vereador Alan Campelo. Eu quero aproveitar para cumprimentar meu amigo Moisés, vereador de Itacoatiara, que também é ligado ao setor primário. E em seu nome quero cumprimentar os demais vereadores do interior que estão aqui e que representam com muita qualidade a pesca, porque conhecem a realidade do povo que está lá no interior. Quero também fazer aqui um cumprimento às prefeitas, a prefeita Socorro, lá de Rio Preto da Eva, a prefeita Valcilene de Manacapuru. Eu vou dar meu jeito, mas eu vou estar nas cirandas e vou estar também na festa da laranja. Sexta eu estou em Manacapuru, sábado eu estou em Rio Preto da Eva, só que antes eu estou no governo presente aqui em Manaus e lá no município de Capiranga também. Também vou estar em Capiranga. Quero cumprimentar o prefeito Gamaliel, lá de Itapauá, cumprimentar aqui o presidente da associação, que é o nosso amigo Anderson, presidente do Instituto, ex-prefeito lá de Novo Airão, cumprimentar o ex-prefeito Heraldo CB, de Boa Vista do Ramos, fazer um cumprimento aqui ao meu secretário, Alessandro Cohen. Obrigado, meu irmão, pela sua disposição, juntamente com toda a equipe da secretaria. E a gente tomou essa decisão, e essa não é uma decisão fácil, porque ela implica na abertura de orçamento e montagem de novas estruturas. Mas eu entendo, nós entendemos a importância que uma estrutura como uma secretaria tem para desenvolver as políticas públicas voltadas para esse segmento. Pelo fato da gente ter uma secretaria, isso facilita repasse de emendas federais, repasse de transferências voluntárias do governo federal e outros convênios que podem ser firmados diretamente com a Secretaria da Pesca. Quero cumprimentar também aqui o Negão da Pesca, vice-prefeito de Benjamin Constant. Hã? Não tem como eu esquecer do Negão aqui. Em seu nome, Negão, eu quero cumprimentar todos os presidentes de associações, de colônias, de sindicato dos pescadores. Aqui nós temos uma representatividade muito significativa, porque aqui nós temos representantes de 45 municípios dos 62 do estado do Amazonas. São 53 presidentes que representam o segmento. Então a gente tem praticamente 100% da representatividade da pesca, né? Então a gente já poderia tomar algumas decisões aqui que seria aprovado por unanimidade, né? Braguinha, obrigado pelo seu apoio, viu, Braguinha?
Enfim, quero agradecer aqui todos os nossos secretários que estão presentes, cumprimentar meu amigo, meu irmão, pastor Eliésio. Obrigado. Continue orando por nós, pastor, para a gente enfrentar batalhas. Mas, meus amigos e minhas amigas, eu fiz questão de vir aqui, de cumprimentá-los, de abraçá-los, da gente fazer um registro, porque isso daqui é um momento importante. Um momento importante porque ele reassume o comprometimento que a gente tem. E o comprometimento não só da boca para fora, não só do discurso, mas em ações. Ações que são importantes para que vocês, além de desenvolver a atividade de vocês, tenham acesso a benefícios. Lá no passado, nós colocamos toda a nossa estrutura do Estado para que o pescador pudesse regularizar sua situação documental. Agora a gente enfrenta outro desafio, né, deputado Silas? Que é a nova carteira de identidade, e ela é fundamental para que os pescadores garantam o seguro defeso para o ano que vem, e é assim que vai funcionar. Então a gente está montando aqui uma estrutura, estou conversando com o governo federal, conversando com o deputado Silas, para entender como é que a gente vai avançar, para que vocês não fiquem, para que os pescadores não fiquem sem os benefícios do governo federal que são dados a esses homens e mulheres que enfrentam aí os nossos rios, seja enfrentando sol, enfrentando chuva, os intempéries aí da madrugada e os riscos que está nos nossos rios. Mas, meus amigos e minhas amigas, contem sempre com a nossa disposição de continuar trabalhando enquanto vida Deus me der e confiança vocês me derem, continuarei aqui dedicado de corpo. Senhoras e senhores, essas foram as palavras do senhor governador do estado do Amazonas, Wilson Lima.